Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui é o Prof. Mega. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Estão conseguindo estudar? Então resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês, para ajudar vocês então agora no estudo do capítulo 5 do livro de vocês, certo? Então nós vamos estudar o capítulo 5, que trabalha com o reino Monera, certo? Esse capítulo 5 ele está então no livro 2, na página 2, e é esse capítulo que nós vamos tratar nesta videoaula. Obviamente nós não vamos terminar o capítulo nessa videoaula, eu vou fazer uma introdução aqui e depois nas outras videoaulas nós vamos continuar o estudo do capítulo 5. Espero que esteja tudo bem com vocês, espero que estejam fazendo esse isolamento, para quanto antes então a gente poder recuperar aí a nossa vida normal e seguir então tendo as nossas aulas presenciais. Por enquanto, seguimos firmes no EAD, tá? Para que todo mundo possa se beneficiar disso e que ninguém possa ser prejudicado. Seguimos aqui então, vamos começar o estudo do reino Monera. Então o que é importante que a gente saiba do reino Monera? Quando a gente fala do reino Monera, pessoal, a primeira coisa que eu quero que venha na cabeça de vocês é bactéria. Falou em reino Monera, lembra de bactéria. Tranquilo? Então o que acontece? Olha só, quando a gente fala dos seres vivos, eles são divididos em 3 domínios. Nós vamos tratar neste capítulo aqui, ó, destes 2 domínios aqui, ó, que é o domínio bactéria e o domínio arcaio, certo? Então são esses 2 domínios que nós vamos trabalhar agora nesta aula do capítulo 5 do Reino Monera. Tranquilo, pessoal? Beleza? Muito bem. O que é importante que a gente saiba então? Quem são os representantes desse grupo aí, né, que vai fazer parte do Reino Monera? Então as bactérias, elas são divididas em 2 grandes grupos. O grupo das arqueobactérias, tá? Que fazem parte do domínio arcaio. E essas arqueobactérias são bactérias que vivem em ambientes extremos. São chamadas de extremófilas. Elas vivem em lugares produzindo metano, são chamadas de metanogênicas. Elas vivem em ambientes salinos, sendo chamadas de halófitas. E elas vivem em lugares com altas temperaturas, fontes termais, sendo chamadas de termoacidófilas. O segundo grupo de bactérias são as eubactérias. Se a gente fosse traduzir eubactérias, seriam as bactérias verdadeiras. Mas não existe bactéria de mentira. É que essas eubactérias são as bactérias mais conhecidas. São aquelas que causam doenças, são aquelas que estão na nossa flora intestinal, são aquelas que são utilizadas na fabricação de iogurtes, entre outras funções. Tranquilo? Então, o nosso capítulo vai focar mais aqui, ó, no estudo das eubactérias. Então, o nosso enfoque da aula vai ser aqui em torno das eubactérias. Tranquilos? Seguimos então? Então, seguimos aqui. Bom, quando a gente fala das características das bactérias, a primeira coisa que tem que vir na cabeça de vocês é o seguinte: reino Monera, bactéria, bactéria, célula procariótica. Então lembra quando a gente estudou as características gerais dos seres vivos, que a gente viu que os representantes do reino Monera, eles são procariontes. Por que eles são procariontes? Porque eles não apresentam a carioteca delimitando o núcleo. Por que eles não apresentam a carioteca delimitando o núcleo? Porque eles não vão ter este núcleo. Então não tem como eu delimitar algo que não existe. Certo? Por isso são seres procariontes, sem a membrana nuclear, sem a carioteca. Outra característica aqui é que eles são seres unicelulares, formados por uma única célula. Além disso, a gente não vai encontrar organelas membranosas aqui nos representantes do reino Monera. Sabe aquelas organelas? Mitocôndria, cloroplasto,
complexo de Golgi, nada disso vai ter aqui. A única organela que nós vamos encontrar aqui vai ser o ribossomo. E esse ribossomo é uma organela que não é envolvido por membranas. Ele é formado apenas de proteínas e RNA. Então, ó, eu posso afirmar com certeza que eu não vou ter organelas membranosas. Eu preciso que tu saiba isso aqui, ó. A única organela presente são os ribossomos. Tá bom? Bom, outra coisa que a gente observa aqui quando estuda os representantes do reino Monera, mais agora focado em bactérias, domínio bactéria, esquece lá as arqueobactérias, tá? É a ausência de uma proteína chamada de histona no DNA. O que é essa proteína? É uma bolinha que vai dar uma característica helicoidal para o nosso DNA, o DNA dos eucariontes, por exemplo. Se a gente pegar o nosso DNA, ele vai ser helicoidal, né? E esse formato helicoidal vai estar relacionado com essa proteína que é a histona. Nas bactérias do domínio bactéria, não vai ter esta histona. Vai ter lá o DNA, mas não vai ter essa proteína. Certo? É apenas uma proteína que vai dar uma forma diferenciada. Por que não vai ter? Porque o DNA das bactérias, ele é circular. Ele não é helicoidal como o nosso. Ele é um DNA circular. Tá ok? Depois nós temos aqui uma outra estrutura que eu considero bem importante. Ela se chama plasmídio. O que é esse plasmídio? É um DNA extracromossomial. É um DNA extra que as bactérias vão apresentar. Isso para elas é fundamental, porque com isso elas podem aumentar a sua variabilidade genética. E o que é aumentar a variabilidade genética? É se tornar diferente cada vez mais. Tranquilo? Então, plasmídio é um DNA extracromossomial. Esse DNA extracromossomial ajuda as bactérias a terem mais variabilidade genética. Certo? E eu encontro também na célula bacteriana uma parede celular. Esta parede celular ela é composta de peptidoglicano, também chamado de glicoproteínas ou mureína. Se a gente pegar aqui a tradução da palavra, olha só, peptido lembra ligação peptídica. Ligação peptídica ocorre entre aminoácidos para formar proteína. E glicano é açúcar. Então, o que eu falei agora há pouco? Que ela também pode se chamar glicoproteínas, ó. Glicoproteínas. Certo? Tranquilo? Essas, então, são algumas das características que eu considero importantes vocês saberem a respeito das bactérias. Bom, aqui nós temos uma bactéria que tem todas as características que uma bactéria pode ter. Então, aqui tem todas as estruturas que uma bactéria pode ter. Nem todas as bactérias vão ter todas essas estruturas, mas é interessante que vocês conheçam pelo menos uma bactéria completa. Então, nós temos aqui, ó, umas estruturas que parecem uns pelinhos, elas se chamam fímbrias. Nesta imagem aqui também dá para ver estas fímbrias. Ó. Essas fímbrias servem para adesão. Então serve para a bactéria se aderir a uma célula, né? Serve para ela se fixar numa célula, por exemplo, ou num outro substrato. Depois nós temos aqui flagelo para a locomoção. Temos aqui uma cápsula para a proteção. E já vem a parede celular, que é mais uma proteção que a bactéria vai ter. Observa o detalhe, ó. Isso aqui é uma bactéria patogênica. O que é uma bactéria patogênica? É uma bactéria que vai ser causadora de doença. Observa quanta proteção ela tem, ó. Ela tem cápsula, ela tem parede celular. Isso serve tudo para ela se proteger dos antibióticos, por exemplo. Tá ok? Beleza? Bom, continuando aqui, pessoal, a gente tem também aqui, ó, nas estruturas da bactéria, nós vamos ter membrana plasmática, que é comum a toda a célula. Nós vamos ter também aqui mesossomo. Opa! Esse mesossomo nós vamos fazer aqui uma pequena observação. O que é o mesossomo? É uma estrutura que tem função análoga
as mitocôndrias das células eucarióticas. A bactéria não tem mitocôndria, mas ela tem um mesossomo que desempenha uma função semelhante. O que a mitocôndria faz lá para a célula eucariótica? Respiração celular. Então esse mesossomo vai estar relacionado à respiração celular. Ele é uma invaginação da membrana plasmática. Tranquilo? Ele é uma invaginação da membrana plasmática, com a função de auxiliar na respiração celular. Nós temos o citoplasma e os ribossomos, única organela presente na célula procariótica, certo? Então, se tem uma organela que é encontrada nos dois tipos celulares, essa organela é o ribossomo. Lembrando que o ribossomo tem como função a síntese de proteínas. Tá ok? Depois nós temos aqui outras enzimas respiratórias. E, na sequência, o nucleóide. Professor, o que é esse nucleóide? Tu disse que elas não tinham núcleo. Exatamente. Núcleo é uma coisa, nucleóide é outra. Nucleóide é a região onde fica o material genético das bactérias. Então aqui nós temos o DNA das bactérias, que é um cordão circular, certo? Ele está todo enrolado, mas é um cordão circular. E a região onde fica o DNA das bactérias, a gente chama esta região de nucleóide. Então o que é o nucleóide? É a região, é a área onde fica o material genético das bactérias. E, na sequência, o que é que nós temos aqui? O DNA associado ao mesossomo e os plasmídios que eu falei para vocês. Esses plasmídios serão muito importantes também num processo de reprodução que nós vamos ver na próxima aula. Tá ok? Vamos adiante? Tudo bem até aqui, pessoal? Espero que estejam entendendo aí o que estou passando para vocês. Bom, aqui a gente tem um outro representante do grupo das eubactérias, que são as cianobactérias. As cianobactérias, elas também são chamadas de cianofícias ou algas azuis. São bactérias, então, fotossintetizantes, que apresentam na sua composição vários tipos de pigmentos. Entre esses pigmentos, a gente destaca a clorofila A, ficoeritrina e ficocianina. A ficoeritrina vai dar uma coloração mais vermelha para essa eubactéria e a ficocianina vai dar uma coloração mais azulada para essa eubactéria. Então é interessante que vocês saibam que as cianobactérias estão dentro das eubactérias junto com as outras bactérias. E elas são chamadas também de cianofícias ou algas azuis. Tá ok? Bom, e qual é a importância das bactérias em geral? Por que elas são importantes para a natureza e para os seres vivos? Elas têm várias funções importantes. Entre estas funções, uma delas é que esse grupo de bactérias chamadas de rhizóbio, elas conseguem se associar com as raízes das plantas leguminosas. Quando ocorre esta associação, ocorre nas raízes dessas plantas a formação destes nódulos aqui. Esses nódulos estão repletos de bactérias do gênero Rhizobium. E aí, com isso, a gente observa que esses dois organismos juntos conseguem fixar nitrogênio atmosférico. O que é fixar nitrogênio atmosférico? No ar existe uma quantidade enorme de nitrogênio, que é fundamental para o metabolismo dos seres vivos. Só que nós, animais, por exemplo, não conseguimos pegar direto esse nitrogênio igual a gente pega o oxigênio. Então a gente precisa de outros seres para pegar esse nitrogênio que está na atmosfera. Um desses seres que consegue fazer isso são essas bactérias que se juntam com as raízes de plantas leguminosas. Esta relação aqui se chama uma relação de mutualismo. O que é uma relação de mutualismo? É quando dois seres se juntam e necessitam estar juntos para desempenhar determinadas funções. No caso, essa bactéria só consegue fixar o nitrogênio atmosférico se ela estiver junto com essa leguminosa.
E aí elas incorporam nitrogênio no solo. Incorporando o nitrogênio no solo, ele vai entrar então no metabolismo das plantas, e quando nós nos alimentarmos das plantas, nós vamos incorporar esse nitrogênio no nosso metabolismo. Certo? Tranquilo? Então é importante aí que vocês saibam que as bactérias têm relação na fixação do nitrogênio. Quem são as bactérias? As bactérias do gênero Rhizome. Além disso, temos muitas outras funções das bactérias. Entre elas, a gente pode ter bactérias encontradas no nosso intestino, na nossa flora intestinal, e essas bactérias vão estar produzindo vitamina K, importante para evitar, por exemplo, problema de coagulação do sangue, problemas de hemorragias. Nós vamos ter bactérias que fazem a decomposição da matéria orgânica. Importante que tu saiba, por exemplo, um animal morreu ali na estrada. Se não tivesse a ação das bactérias e dos fungos, esse animal ia permanecer lá por muito tempo até alguém tirar. Nós temos aqui uma outra relação de mutualismo, que é a relação de bactérias que vivem no sistema digestivo de ruminantes, como por exemplo na vaquinha. E o que isso possibilita que a vaquinha possa fazer? Isso possibilita que a vaquinha possa comer a grama e a bactéria vai quebrar a celulose que está presente na parede celular dos vegetais. Nós não temos estas bactérias que quebram celulose. Uma prova disso é que quando a gente come o milho e não mastiga esse milho, a gente encontra ele intacto depois nas fezes. Certo? Por quê? Porque tem uma capinha de celulose envolvendo o milho. Também tem importância alimentícia. A gente tem muitas bactérias que participam da fermentação de queijos e também na fermentação de iogurtes, como é o caso dos lactobacilos, que a gente conhece lá do Yakult. Elas são importantes também aqui na biotecnologia. Por que elas são importantes na biotecnologia? Porque muitas bactérias são utilizadas como vetores para clonagem de genes. Então eu utilizo lá, por exemplo, o plasmídio da bactéria para clonar um gene de interesse. Na parte da engenharia genética, isso é muito utilizado. Tá ok? Também tem importância na fabricação de medicamentos, por exemplo, antibióticos. São fundamental no processo de digestão, estão presentes na nossa flora intestinal. Uma dessas bactérias se chama Escherichia coli, certo? Quando a gente está com diarreia, com dor de barriga, por exemplo, a gente começa a perder muitos líquidos, a gente vai perder também as bactérias da nossa flora intestinal. Daí a gente vai tomar um medicamento lá, por exemplo, que se chama Floratil, que tu vai ver que está escrito assim, milhares de bactérias da flora intestinal. Então tu vai estar repondo estas bactérias da tua flora intestinal, certo? E por último, são também patogênicas. O que significa isso? Muitas bactérias serão causadoras de doenças. Muitas bactérias são causadoras de doenças. São patogênicas, são causadoras de doenças, como por exemplo, sífilis, gonorreia, tuberculose, coqueluche, entre outras. Tá ok? Beleza, pessoal? Muito bem. Então aqui a gente avança e chega na parte de classificação das bactérias. A gente chega aqui na morfologia das bactérias. Então as bactérias elas são divididas em 4 grupos basicamente, certo? Nós vamos ter as bactérias que apresentam um formato espiral. Olha aqui, essa bactéria vai ter um formato espiral. Essa bactéria que tem um formato espiral, ela é conhecida então como espirilo ou simplesmente espiroqueta, certo? Bactéria com formato espiral, conhecido como espirilo ou espiroqueta. É essa bactéria aqui que eu estou falando, tá ok? Uma das bactérias que tem esse formato de espiral são as bactérias que causam, por exemplo, a doença sífilis e também causa leptospirose. Depois nós temos um outro formato, um formato de vírgula, que nós podemos ver aqui nesta bactéria.
Essas bactérias com formato de vírgula são chamadas de vibriões. E um dos vibriões que eu preciso que tu conheça é o vibrião colérico. Esse vibrião colérico vai causar então a cólera. Então a cólera é causada por uma bactéria que tem um formato de vírgula. Tranquilo? Depois nós temos aqui o bacilo, que são as bactérias com formato de bastão. Olha aqui o bacilo. Elas apresentam um formato de bastão e o bacilo mais conhecido são os lactobacilos, encontrados, por exemplo, nos iogurtes. E por último, nós temos as bactérias que têm um formato esférico, formato arredondado, são chamadas de coco, como por exemplo essas bactérias aqui. Tá ok? Bom, o que nós temos aqui? Aqui nós temos então vários outros, outras imagens mostrando então os exemplos que eu falei para vocês. E aqui tem algo que eu quero falar dos cocos, tá? Quero falar aqui dos cocos. Estes cocos, que são essas bactérias esféricas, elas podem estar agrupadas duas a duas. Quando os cocos estão agrupados duas a duas, a gente diz que tem um diplococo, que é essa bactéria aqui. Esses cocos podem estar agrupados também, formando uma fileira que lembra um colar. Esses cocos, quando estão agrupados formando uma fileira, um colar, a gente diz que eles são chamados de streptococcus. Depois nós temos os cocos que formam um arranjo que lembra um cacho de uva. Esses são chamados de estafilococcus. Nós temos também os cocos que apresentam aqui um formato cúbico, chamado de sarcina. E nós temos também aqui os cocos que estão agrupados em 4, chamados também de tétrades. Então nós temos aqui 4 formas basicamente das bactérias. Nós temos as bactérias em formato espiral, espirilo ou espiroqueta. Nós temos as bactérias no formato de vírgula, que é o vibrião, formato de bastão, que é o bacilo, e os formatos arredondados esféricos, que são os cocos. Dentro dos cocos, nós vamos ter então as diferentes classificações de cocos. 2A2, diplococos. Um colar de cocos, streptococcus. Um cacho de uva, estafilococcus. 4, tétrade e sarcina, formato cúbico. Tá ok? Aqui vocês também têm outros exemplos de doenças causadas por essas diferentes formas de bactérias. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Beleza? Muito bem. E a parte de reprodução nós vamos deixar para a nossa próxima aula. Então, no nosso próximo encontro, nós vamos trabalhar a parte de reprodução das bactérias. Tranquilo? Vamos voltar lá para o nosso livro para a gente dar uma olhada aqui sobre tudo isso que eu falei com vocês. Então eu comecei aqui falando um pouco dos domínios, falei aqui das arqueobactérias que vivem em ambientes extremos, são representados então pelas bactérias metanogênicas. Depois, também tinha nas arqueobactérias as termoacidófilas, as halófitas, essas vivem em áreas vulcânicas, essas em ambientes salinos. Na sequência eu falei de algumas importâncias das bactérias, deixa eu aumentar aqui. Falei aqui de algumas importâncias das bactérias. Depois eu falei das características das bactérias, que são essas características aqui. Na sequência eu falei das cianobactérias. Tá? Então deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Falei aqui das cianobactérias, ok? Vamos voltar.
Então, ó, falei aqui das cianobactérias, mostrei esta imagem. Falei então depois da classificação das bactérias. Essa parte aqui, ó, de parede celular, eu só preciso que tu saiba isso aqui, ó. Deixa eu ampliar aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre isso aqui. Ó, essa parte da parede celular, eu preciso que tu saiba isso aqui. A maioria das bactérias apresentam parede celular, com exceção de um grupo chamado de micoplasma que não apresenta. Só isso. Depois, a parede celular pode variar entre os diversos tipos de bactérias, dependendo da quantidade de peptidoglicano. Eu preciso também só que tu saiba que o componente da parede celular é esse peptidoglicano. E o resto? Esse negócio de gram positiva e gram negativo. Não precisa te preocupar com isso. Tá ok? Essa parte de bactérias capsuladas e bactérias especiais. Também não precisa te preocupar com isso. Certo? E aí, na nossa próxima aula, nós vamos trabalhar então aqui a reprodução das bactérias. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado da nossa aula, espero que tenham gostado do nosso encontro, espero que tenham conseguido matar um pouco a saudade. Breve a gente vai estar junto aí, trabalhando o nosso conteúdo da melhor forma possível e sempre com alegria. Continua fazendo tua parte, isolamento, para que a gente possa seguir firme aí no processo. Um beijo no coração e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, meus queridos!